Obediência é a mesma coisa que respeito? Vocês já pararam para pensar? Será que exercer uma forma mais autoritária nos filhos, isso vai nos trazer mais obediência de fato? E se eu falar, e se eu perguntar se isso é igual a ter mais respeito? Será que ele vai manter as regras que eu estou dizendo para ele, exigindo de uma forma mais autoritária, longe de mim? Na escola, na adolescência, na vida futura dele? Quais são os impactos de exercer esse estilo, né, que a gente vai falar hoje de parentalidade mais autoritária? E do contrário, se for muito permissivo, deixar fazer, será que ele vai ter mais autonomia, liberdade, vai conseguir se expressar mais? Pois é, hoje a gente vai falar sobre parentalidade. A proposta são 3 vídeos, né? Esse vídeo eu vou falar mais sobre parentalidade, vou citar os estilos parentais, porque que é importante. Depois eu vou esmiuçar cada tipo no outro vídeo sobre especificamente os tipos de parentalidade, como é que estudar, quais as consequências, o que ocorre. E aí no terceiro a gente vai falar sobre alguns casos que eu tenho atendido e como a gente vê essas, digamos, consequências, né? Não consequência no sentido de ser ruim, né? O que isso acarreta, dependendo do tipo da criança, exercer um tipo ou outro de parentalidade, né? Bom, primeiro também vamos esclarecer o que é parentalidade, né? E no que isso é diferente de ser pai e ser mãe. Bom, na verdade, parentalidade é uma forma até mais simples, na verdade é um construto teórico, teórico, né? Mas é uma forma da gente simplificar o exercício nessa relação de quem cuida da criança, que na maioria das vezes são os pais, né? Mas não necessariamente os pais, pode ser qualquer pessoa que cuida diretamente da criança. Como é que essa pessoa desempenha essa função? Quais são as crenças dela, os comportamentos, né? Atitudes? E no que isso se desdobra ao longo do tempo, né? Se tem consequências, ser de um jeito ou ser de outro, né? Esse termo começou a ficar mais famoso através de uma psicóloga americana, né? Na década de 60 do século passado, 1960, que chama Diane Bound, né? E ela publicou um estudo muito interessante, né, que falava sobre os efeitos do controle parental autoritativo sobre a criança. Bom, e desde então, hoje a gente tem assim, milhares de publicações científicas nesse sentido, para poder a gente entender mais essa relação de parentalidade com relação à criança, inclusive as questões emocionais, de autonomia e outras coisas mais, né? Por isso que parentalidade é importante, e eu acho que mais ainda nesses tempos atuais que a gente está vivenciando, né? Que a gente está naquela transição de uma educação mais rígida e agora parece que flexibilizou demais, né? E a gente está procurando um caminho. Eu garanto que, se entendendo um pouquinho a parentalidade, você vai entender que ser firme é diferente de ser autoritário, agressivo ou violento. E sim, vez ou outra, dependendo do estilo da criança, você pode ser um pouco mais permissivo, né, liberando alguma autonomia, e outra criança, outro tipo de criança, você pode exercer um pouco mais de controle, né? E falar nisso, autonomia e controle, olha, de uma forma geral não, né? A parentalidade, ela tem 3 componentes principais, tá? Que a gente estuda e que a gente avalia, que são variáveis, né? É bem importante isso aqui agora. Que envolve o afeto, o controle e o estímulo, né? A promoção da autonomia, né? O afeto é a capacidade de você acolher, escutar, é a demonstração do amor, né? O amor que está aqui dentro, a maneira que o outro vai perceber o amor que eu tenho aqui é através do afeto. Lembrando aí, né, das 5 linguagens do amor, isso ajuda muito, né? A gente avaliar como é que está o nosso afeto, né? E é importante entender que não é o que eu acho que é afeto, né? Não é o que você, com relação à criança, é o que a criança percebe, né? Então, esse é o primeiro componente, né? Super importante, né? Para mim é o mais importante, né? Depois tem um componente de controle,
que é como você estabelece os limites, as regras, como você dá o norte, como é que você orienta, né? Como é que você conduz a criança da forma que você acharia melhor, de acordo com seus valores, cultura familiar, etc., né? E por último, a autonomia. Até que ponto que você incentiva a criança a explorar, até que ponto você permite que ela erre e você ajudar e não acusar, né? Até que ponto você ajuda ela a ter mais autorregulação, no sentido de querer fazer as coisas que ela gosta, querer fazer as coisas que são necessárias e até questão de regulação emocional, né? Bom, agora, ser pai, ser mãe é uma coisa muito mais ampla, né? É até difícil da gente conceituar e definir, né? A parentalidade, ela está dentro, tá, dessa grande questão que é ser pai e ser mãe, né? E não vou nem me arriscar aqui a dar uma definição, né? São vários saberes que precisam ser usados, né? Que a gente precisa consultar, né? Tem um aspecto biológico, genético, tem um aspecto psicológico, que é como o vínculo emocional, né? A relação ao desenvolvimento infantil, que eu acho que é o que mais é importante aqui nesse momento. Tem um aspecto sociológico, né? Entender qual o papel dos pais nessa história nossa dos últimos tempos, né? Desde quando existe sociedade, né? A gente sabe que o papel de pai no sentido de mãe, né? Mãe e pai, no sentido de amor, até isso mudou com relação aos anos, né? E também até a expressão artística, né? Simbólica do que é ser pai e ser mãe, né? Mas de uma forma geral, a gente sabe que lugar de mãe, lugar de pai é sagrado por si só, né? E a parentalidade pode ser entendida como um modo, né, que a gente vive esse lugar, né? Então, assim, só para deixar claro que parentalidade compõe um aspecto do ato, da questão de ser mãe e ser pai, né? Que é algo, assim, bem mais complexo, né? Eu sempre digo, assim, de uma forma mais por analogia, né, que é como se fosse assim, né, ser pai e ser mãe é a árvore por si só, o tronco da árvore é a árvore por si só, e a parentalidade seria a forma que essa árvore dá os seus frutos, promove sombra e abrigo, né? Então tem um eixo central que é o pai, ser mãe, e a maneira que você cuida, né, é a maneira que você vai, que essa árvore dá os seus frutos e promover a sombra, né? Então a parentalidade, ela está contida nessa árvore, né? Tá, então por que criaram, né, esse termo? Para que vai estudar isso, né? Bom, olha, é muito interessante porque a gente sabe que hoje, né, como eu falei, são milhares de estudos nesse sentido, e a gente sabe que a forma que essa parentalidade é exercida, forma não, de qualquer forma, essa parentalidade vai ser uma das coisas que mais vai persistir na trajetória do indivíduo, né? Até na idade adulta, inclusive na velhice, né? A forma que foi exercida a parentalidade vai influenciar nesse indivíduo, né? Na criança, isso tem um papel fundamental, porque é o início de tudo, né? Isso impacta na autonomia da criança, a forma que ela tem liberdade e capacidade de se expressar e descobrir coisas enfim, correr atrás das coisas que ela acredita, né? Isso vai influenciar, né, nessa vontade de fazer, até no aspecto volitivo, vontade, querer fazer sem medo de errar, né? Influencia na autoestima da criança, nos vínculos sociais, a maneira que essa criança se compreende, né? Ela, a si mesma, e a maneira que os outros a percebem, e a maneira que ela percebe o mundo também influencia. A capacidade da criança, a maneira dela se autorregular, inclusive emocionalmente, a parentalidade vai exercer um papel nisso. E muito importante a maneira dessa criança entender conjunto de regras, né, que a gente chama de internalização de regras, né, que é diferente de simplesmente obedecer na sua frente e fazer tudo errado, né, quando estiver longe, né? Então a internalização da regra tem a ver com a forma que essa parentalidade
é exercida. É interessante que, assim, nesse aspecto de parentalidade, não é tão adequado a gente falar de certo ou errado, né? Até porque você pode exercer vários estilos de parentalidade, a gente já vai dizer, para uma mesma criança ou para crianças diferentes, né? Se você tiver mais de um filho, você pode exercer para benefício da criança particularidades diferentes, como eu falei lá no início, né? Mais ou menos controle. O afeto sempre é o mesmo, nunca muda, né? A gente sempre tem que demonstrar afeto, que é o amor que a gente tem. Mas a forma de liberar a autonomia e o controle se pode mudar um pouquinho dependendo da criança. Então tem mais a ver com direção, né, do que perfeição. Não é a questão de ser perfeito, né? E sim uma questão de direção. E essa parentalidade, ela vai fazer um casal ali, assim, extremamente importante com o temperamento. E isso vocês vão entender. Tem um vídeo aqui, tá? Eu não sei se é onde que eu vou colocar aqui em cima, que é sobre temperamentos. É interessante você dar uma olhadinha lá nos temperamentos. Tá, o que isso tem a ver? É porque a forma temperamento, pessoal, é como se fosse uma assinatura, tá? Que a criança já vem, inclusive de resposta emocional, grau de atividade, criança mais ativa, menos ativa, grau de emocionalidade, sabe, a tendência da criança frustrar ou não, e também há alguma coisa que a gente chama de controle de esforço, uma característica nata que a criança tem de se controlar diante estímulos aversivos, coisas ruins de uma forma geral, né? Então, dependendo do estilo dessa criança, seria interessante adequar ao estilo parental que foi exercido para uma melhor liga, tá? Tanto para os pais como para os filhos, né? Dependendo dessa combinação, se ela for muito desfavorável, tá? E não for observada a tempo, as relações entre pais e filhos, elas podem se complicar muito a ponto de quase ruptura, né? E isso tem um nome, chama teoria de bondade de ajuste, tá? Isso veio das pessoas, dos estudiosos que primeiro descreveram conjunto de temperamentos, né? Que é Thomas e Chess. Isso foi também no século passado, faz bastante tempo, né? E eles viram que a criança tinha 9 tipos de temperamentos e eles separaram assim um conjunto de temperamentos que seriam mais difíceis dos pais lidar com, né? E os mais fáceis e umas crianças meio termo ali que ele chamou de lentas para aquecer. E isso exerce influência à medida que a criança, o jeito da criança exerce influência na forma que você vai exercer a parentalidade, e a forma que você exerce parentalidade vai afetar mais ou menos a criança, dependendo do estilo dela, do seu temperamento, né? Então isso é muito importante, né? Isso a gente usa na prática, tá, pessoal? Eu atendo crianças todo dia e não tem nenhum dia que eu não atenda criança mais opositora, e eu não estou falando de TOD não, tá? Estou falando de criança, digamos, um pouco mais difíceis, emocionalmente mais imaturas, né? Tem criança que demora um pouco mais, crianças mais exigentes, né? E a gente usa muito essa questão de estilo parental para poder adequar, né? E eu sempre brinco, né? Se for por conta de castigo, ninguém estava lá no consultório, né? Vocês veem que não é necessariamente castigo que vai resolver a questão toda da criança. Pode impedir um comportamento que você está ali exigindo, um castigo, uma coisa mais bruta, até palmadas, enfim, que na minha opinião não vai fazer muito sentido para o aspecto de mudar a criança como um todo, né? Pode até impedir ali momentaneamente o comportamento. Então a gente usa muito isso, essa questão de entender o temperamento da criança e avaliar como é que está sendo exercida essa parentalidade, né? Agora, por que você exerce o seu tipo de parentalidade, né? Por que a gente é de um jeito, um tipo ou de outro, né? Bom, são várias questões. Primeiro, é uma questão individual do próprio pai e da própria mãe, porque eles vão exercer parentalidades diferentes, né? Nem sempre vão... Aliás, nunca vai ser a mesma coisa, né? Pode ser próximo, mas nunca vai ser a mesma coisa. Então, tem uma questão de própria personalidade do pai e da mãe. Às vezes você pode ser mais aspecto mais dominante, gostar de liderar mais, tem um aspecto de querer se antecipar, né? E de outra forma você pode ser um pouco mais arredio naturalmente, mais reflexivo, um pouco mais retraído. Então isso vai exercer influência lá
na forma que você for cuidar do que você vai lidar com seu filho, né? Até porque a criança não é uma tábua rasa, ela já nasce ali com certos tipos de temperamento, né? A história e tradição familiar, né? Ah, eu fui criada assim, sempre foi assim, sempre deu certo, então eu vou fazer da mesma forma agora. E isso, quem trabalha com crianças vê que existe um grande problema, que a gente vai tentar replicar isso, os tempos são outros, né? Completamente, as crianças são outras, os adolescentes são outros. Algumas vezes vai dar certo, né? Talvez uma forma mais truculenta, ou uma parentalidade mais autoritária, mas muitas vezes não vai dar certo. E não vai mesmo, né? E nem adianta dobrar a dose, triplicar a dose da sua forma autoritária de ser, que em alguns casos não vai funcionar. Mas tem a ver, a história tem a ver com a maneira com que você lida também, né? De uma forma mais ampliada, num contexto social mais ampliado, o nível de apoio, né, que a mãe e o pai têm, o nível de apoio da escola, a rede de apoio como uma forma geral, os parentes, né, a própria educação que os pais receberam, tanto formal como familiar, né. Isso tudo influi na sua forma de parentalidade e é interessante saber disso, principalmente quando você está tendo problemas de regras, né, com relação ao seu filho. Aí que eu diria nem que é importante, é fundamental. Se está tendo algum problema com relação a regras, oposição, é fundamental. Eu não vejo forma, claro que não vou resolver tudo, mas parte do princípio de entender o temperamento da criança, né, e entender a forma sua de exercer parentalidade, porque pode dar faísca, né? Pode dar faísca, pode dar problema, né? Então, assim, com relação aos tipos de parentalidade, né? Hoje eu vou mais citar, na próxima eu vou esclarecer, a gente vai esmiuçar, né? Vocês viram que eu falei de 3 componentes, né? Afeto, a forma com que você acolhe a criança, que você escuta, as linguagens do amor, né? Como é que a criança vê o amor que está dentro do seu coração, né? E é ela que tem que perceber, não é você que tem que falar. Então, afeto, controle, a forma de você estabelecer regras, né, de exigir, né, são as exigências que você faz para a criança, é o controle, e o quão você incentiva a autonomia, tá? Então, essas 3 variáveis, elas vão gerar 4 estilos, tá, de parentalidade, que é o primeiro, vou dizer, o autoritário, que começou até pelo estudo, né, da psicóloga estudiosa, né, que reforçou essa questão de parentalidade, que foi a Diane Bound, que ela primeiro publicou sobre os efeitos de parentalidade autoritária, né? Então, autoritário significa, aí que a gente mexe nos componentes, tá? Autoritário significa muito controle, tá? O estilo autoritário, ele é muito controle. Afeto, médio para baixo, tá? E autonomia, muito pouca, tá? Então, esse estilo de parentalidade é faço o que eu mando, não faço o que eu faço, é do meu jeito e é assim e pronto e acabou. Se não fizer, é castigo e não tem conversa, não abre espaço de conversa, né? Então, isso ao longo do tempo influencia a criança de uma certa maneira que a gente vai falar em um outro vídeo, né? Então, esse é autoritário. Tem uma forma que é o permissivo ou indulgente, né? Esse afeto muito extremo, muito afeto, né? Controle muito baixo, tá? E autonomia, o que acontece? Como o controle é muito baixo, automaticamente a autonomia vai ser muito alta. Só que é uma autonomia disfuncional, porque não tem internalização de regras, né? A criança fica até perdida, né? Que ela vai fazer o que dá na telha dela, independente das questões de regra, não vai respeitar espaços, né? Então, existem consequências com relação a isso, né? A gente vê muito isso, né? Eu até vejo um erro de falar que é mimar no sentido de dar muito afeto e amor, né? Nada. Afeto e amor nunca é demais, nunca. A questão é justamente a forma que você controla, né? Existe também um dos piores, que é o negligente, né? Junto ali com o autoritário demais, talvez seja os que mais geram impacto, né? Que é o negligente, ele não tá nem aí, tá? Afeto baixo, controle baixo, mesma coisa. Por consequência, autonomia também mais alta, só que disfuncional, porque não tem controle, né?
As crianças vão sofrer bastante, né? E a depender do temperamento dela é que ela vai se moldar e o desenvolvimento dela vai ocorrer de uma forma ou de outra, né? Porque se a criança já for um espectro de um temperamento mais dominante, urgência alta, imperativa, ela vai dar um monte de trabalho ali e ela vai ser mais agressiva, né? Se for um perfil de criança urgência baixa, mais retraída, ela vai sofrer muito pela falta do carinho, amor e atenção dos pais, né? Então falamos aqui do autoritário, do permissivo indulgente, do negligente e por último, que é eles chamam de democrático ou autoritativo, tá? Vocês podem, às vezes eu vou ver esse nome. Autoritativo é diferente de autoritário. Eu acho mais fácil a gente chamar de democrático, né? Porque o estilo democrático é aquele que escuta, né? Primeiro ele dá atenção, mas ele não abre mão do controle. Então, afeto muito alto, controle na medida certa, né? Não sobressai a vontade dele sobre a criança, ele quer entender a mecânica da criança. Então essa forma democrática, né, de ser, ela não pode ser confundida com mimar ou ser permissiva, não. Porque ela respeita também a individualidade das crianças, né? Independente da sua idade, adolescentes, crianças, escuta, está sempre ligado no afeto, entendendo sentimentos, né? Para poder explicar melhor, inclusive, por que tem essa regra. E aí a diferença que eu falei lá no início, tá? É essa, com relação a será que a obediência é a mesma coisa de respeito e internalizar regras? A gente vai falar no próximo vídeo, isso eu vou deixar em suspense, mas vocês já viram que tem diferença sim, né? E eu já vou antecipar uma coisa que no estilo democrático, o que ocorre através desse controle com muito afeto é uma autonomia saudável, funcional, a criança tem a vontade de explorar e ela reconhece os limites, né? Que ela pode, que ela não pode, os limites sociais que impedem ela de passar um dado limite e ela internaliza regras. Ela vai obedecer, entre aspas, na sua frente e longe de você, né? Porque ela internalizou regras. Diferente do estilo autoritário, que é um estilo por medo, né? Ou ele se sente culpado, ou vergonha, enfim, nenhum desses caminhos, medo, culpa e vergonha, isso vai dar certo, né? Com relação ao desenvolvimento desse indivíduo, né? Então, pessoal, esse foi o papo de hoje, né? Eu acho que vocês perceberam o quão importante é isso, né? A gente falou de parentalidade, o que é parentalidade, os 3 componentes da parentalidade, né? Que é o afeto, o controle e a autonomia, e a forma com que você disponibiliza seu afeto, a forma com que você exerce o seu controle e a forma que você permite a criança ter autonomia, né, que você incentiva essa autonomia, vão gerar os 4 estilos principais de parentalidade, que é o autoritário, o permissivo, né, indulgente, o negligente e o democrático, né? Então veja, quão é importante no desenvolvimento da criança a gente entender um pouquinho de como nós funcionamos, né, no aspecto de parentalidade com os filhos ou as pessoas as quais a gente cuida, tá? No próximo vídeo, pessoal, então, a gente vai esmiuçar isso, a gente vai falar de consequências, né? Por que um tipo de parentalidade ajuda a desenvolver mais isso, ou por que o outro não ajuda, faz com que a criança não desenvolva plenamente, tá? Se você não é inscrito no canal, sugiro que se inscreva, assine o sininho aqui de notificações, né, para receber em primeira mão aí os novos vídeos, e vejo vocês até a próxima, pessoal. Um abraço!